Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como prometido, eu vou resolver algumas questões da prova do Enem que ocorreu nesse domingo. Um balanço geral da prova. Bom, ela está sendo, a cada ano que passa, mais simples, né? Por incrível que pareça, as questões desse ano foram relativamente mais fáceis que a do ano passado. Inclusive, eu resolvi também algumas questões do ano passado. Tá passando o card aí em cima. Bom, aqui eu peguei um apanhado, né, das 15 questões. Eu vou fazer outras, né, no decorrer da semana, tá? Então, nesse caso aqui, eu resolvi pegar as que eu achei mais interessantes que eu queria abordar com vocês agora. Eu peguei as questões da prova amarela. Então, isso significa que, no caso, as questões são as mesmas, né? O que muda é a ordem. Então, repito, eu peguei as questões da prova amarela. Então, vocês acompanhem. Quem tem a prova aí de outra cor, fique ligado então no enunciado, né? Bom, vou dar só uma ampliada aqui. Acho que eu dei uma ampliada demais. Então, vamos lá. A primeira questão, né, a questão 136, ela falava do seguinte, né? Alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Um casal realizará diariamente 30 minutos de caminhada, ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Para ter o consumo ideal apenas por meio do consumo de pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias ininterruptos, sabendo que cada pacote desse pão vem com 18 fatias. Tá? Pegando aqui só os dados. E que cada uma delas tem 15 gramas de carboidratos. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento a esse casal é... Bom, então vamos lá. A gente tem o seguinte. Como é um casal, então vão ser 4 fatias por casal, tá? Como são 30 minutos de caminhada, então nesse caso é o seguinte. Vou pegar aqui então 30 vezes 4, que dá 120, beleza? E aí é o seguinte, o pacote, né, de pão vem com 18 fatias, então o que eu tenho que fazer? Apenas pegar esse valor e dividir por 18. Bom, 120 por 18, né, vai dar 6 e resta 2, tá? Vou fazer a conta aqui, mas no caso não precisa. 120 por 18 dá 6, alguma coisa, resta 2. Então, nesse caso, 6, o número mínimo, né, que ele quer saber. Então, nesse caso, eu vou ter que acrescentar mais 1. Então, nesse caso aqui vai ser 7. Seria a alternativa D. Beleza? Na segunda questão aqui, questão 137, ele fala o seguinte, ó. O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana, né? Perpendicularmente significa que ela faz um ângulo de 90 graus. Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, com uma extremidade no ponto P do mastro, a uma altura H do solo, e a outra extremidade num ponto no chão, como mostra a figura, né? Então aqui a gente tem a figura da bandeira, né? A altura aqui H e o ponto P do mastro. E aqui no caso os 3 ângulos. Os cabos de aço formam um ângulo alfa com um plano no chão. Por medida de segurança, existem 3 opções de instalação.
Opção 1, altura 11 metros e o ângulo de inclinação 30 graus. Opção 2, altura 12 metros e o ângulo aqui é de 45 graus. E opção 3, altura 18 metros e o ângulo é 60 graus. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? Então, vamos lá. Essa questão é até interessante, né? Envolvia trigonometria. No caso aqui é o seguinte, vamos entender aqui qual vai ser a razão que eu vou usar. A gente tem, no caso, então, o cateto, que é o ângulo, né? Então, a gente tem aqui o cateto oposto e a gente tem uma hipotenusa, né? Que é essa hipotenusa aqui, ó. Nas três situações, é tudo isso, né? É o cateto oposto e a hipotenusa. Aqui também é hipotenusa e aqui também tem uma hipotenusa, né? E sempre relacionado com o cateto oposto. Então, cateto oposto e hipotenusa, a gente vai utilizar o seno. Bom, olha só. Quem viu a aula na semana, né? O nosso encontro, né? Semanal. Inclusive, eu trabalhei esse aspecto na sala, né? É o seguinte, vamos lá. Vou fazer aqui os três, né? Opção 1, fazer aqui o seno de 30 graus, né? Cateto oposto, no caso, o cateto oposto aqui é a hipotenusa H. No caso, na primeira opção é 11, né? Então, aqui eu vou ter 11 dividido pela hipotenusa, né? Eu não sei quanto é. Aí é o seguinte, ó. Quanto é o seno de 30? Bom, o seno de 30 é 1/2, que é igual a 11 sobre H. Então, fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter que H é igual a 22, né? 22 metros. Pronto, isso é na primeira opção. A segunda opção vai ser seno de 45, tá? Então, a mesma coisa. 45 vai ser o cateto oposto, no caso aqui é 12, dividido pela altura ainda. Então, aqui eu vou ter 145, galera, é raiz de 2 dividido para 2, né? Que é igual a 12 sobre H. Fazendo mais outra conta aqui, eu vou ter raiz de 2H é igual, 2 vezes 12 é 24. Então, H vai ser 24 dividido por raiz quadrada de 2. Só que eu vou racionalizar isso, né? Eu vou colocar a raiz de 2 aqui, multiplicando e dividindo. Então, eu vou ter que vai ficar 24 raiz de 2 dividido, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que no final dá 2. Fazendo aqui o cálculo, eu vou encontrar então que a altura aqui, ó, 24 para 2 é quanto? É 12 raiz de 2 metros. Pronto, isso é a segunda, né? Então, aqui eu encontrei 22, aqui eu encontrei 12 raiz de 2. Lembrando que raiz de 2 é 1,4, né? Guardar esse valor aí. E o terceiro é o seno de 60 graus, que no caso vai ser o cateto oposto, que também é 18, ó, a altura é 18, sobre a hipotenusa. O seno de 60, pessoal, é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2, né? Opa, corrigir aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, que é igual a 18 sobre H. Fazendo aqui o cálculo, eu já posso logo colocar aqui 2 vezes 18 é 36, né? E aí esse raiz de 3 aqui vai passar dividindo. Então vai ser a mesma lógica dessa daqui, ó. Eu vou ter 36, vou ter que H vai ser 36 raiz de 3 dividido para 3, né? Eu estou me baseando nessa mesma lógica aqui, tá, galera? É a mesma coisa. Então, nesse caso, 36 por 3 vai dar quanto? Vai dar 18 raiz de 3. Bom, ele quer o menor possível, então o H já era. Vai ficar entre 18 raiz de 3 e 12 raiz de 3. Aliás, 12 raiz de 2. Só que raiz de 3, né, raiz quadrada de 3 é 1,7, né? Estou pegando valores aproximados. Bom, então nesse caso, o menor possível vai ser justamente o H. Esse H aqui, ó, 12 raiz de 2. Então, nesse caso, é
o item C. Beleza? Deixa eu só ver aqui a ordem. Vamos agora para 138. Olha só, um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Continuando, essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. A maior altitude foi 5 km. Cada quadradinho desse aí é 1 centímetro, né? Beleza, então ele quer saber o quê? Ele quer saber a escala em que essa tela representa as medidas reais. Bom, se cada quadradinho desse é 1 centímetro e a maior altitude foi de 5 km, então nesse caso aqui 1 centímetro equivale a 5 km. Bom, vou colocar isso em metro. Para colocar isso aqui em metro, eu multiplico por quanto? Eu multiplico por 10.000, né? Vou multiplicar por 10.000 aqui. E 10.000 não, 1.000, perdão, galera. Vou colocar em metro. Multiplicar por 1.000, né? E para colocar em centímetro, eu multiplico de novo, só que por 100, né? Então, juntando tudo isso, eu vou ter 5 vezes 1.000 vezes 100, né? Então, aqui são quantos zeros? São 3 e aqui são 2, né? Dá 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso, vai ser 1, 2, 3, 500.000, né? Então, a escala é 1 por 500.000. Seria a alternativa E. Deixa eu ver agora aqui, questão 138. Deixa eu ver se eu coloquei aqui a 139. Está aqui. Uma pessoa pratica 4 atividades físicas, né? Que é caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol, como parte do seu programa de emagrecimento. Essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com o quadro que apresenta o número de horas diárias por atividade. Então aqui ele colocou o quadro, os dias da semana, né? De segunda a sexta. Ele colocou caminhar 1 hora, correr meia hora, andar de bicicleta, no caso na segunda-feira não tem nenhuma hora, jogar futebol ele colocou 2 horas. E fez isso na semana toda, né? Ela deseja, né, essa pessoa, comemorar o seu aniversário e escolhe o dia da semana que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior. Para tanto, considere que os valores dos gastos calóricos das atividades por hora são os seguintes, né? Então, olha só. Se a pessoa caminhou, ela gastou por hora 248, né, calorias. Se a pessoa correu, ela gastou 764. Andar de bicicleta, 356. E jogar futebol, 492 calorias, né? Então, o dia da semana em que será comemorado o aniversário é... Bom, então vamos lá. Eu acredito que essa questão aqui é aquela que é um pouco chatinha porque você tem que fazer as contas, tá? Envolvia um cálculo um pouquinho maior. Então a dica era o seguinte, na hora da prova, se você visse uma questão dessa, era interessante que você pulasse, tá? Porque aí você ia perder tempo, né, com essa questão apenas. Enquanto você estava resolvendo essa questão, você perderia tempo muito, muito grande, né? E aí as outras questões que seriam mais simples, você não teria tempo de resolver. Então essas questões aqui, eu aconselho o seguinte, você olha, verifica se o cálculo vai ser complicado demais. Quando eu falo complicado, é se vai ser muito demorado, né? Então, se você perceber que o cálculo vai ser um pouco demorado, então você dá um tempo, pula para a próxima e bola para frente. E aí depois volta para ela de novo. Bom, então é o seguinte,
O que eu tenho que fazer aqui? Vou ter que analisar dia por dia, tá? Então, na segunda-feira, o que é que vai acontecer aqui? Ela caminhou 1 hora. 1 hora é 248. Depois ela correu, ela correu aqui, ó, 0,5, que é meia hora, no caso é a metade, né? Então, correr aqui, ó, é 764. Vou pegar a metade disso, então vai ser 382. Depois, andar de bicicleta é 356, só que aqui ela não andou nesse dia. Então tá beleza. Pula. Jogar futebol foi 2 horas. No caso, 1 hora é 492. Então, vezes 2, isso vai dar 984. Vou somar isso tudo aqui, ó. Então, eu vou ter 1614. Pronto. Isso foi o total gasto na segunda-feira. Terça-feira. Olha só. Terça-feira eu vou ter o seguinte, né? Ela caminhou meia hora. No caso, é a metade de 248, né? Dá 124. Depois, ela correu 1 hora. No caso, 764, né? Vou colocar aqui, ó, 764. Ela andou de bicicleta meia hora. Então, se é meia hora, eu vou pegar a metade de 356, né? Metade de 356, 178. E ela jogou futebol 1 hora. 1 hora é 492. 492. Eu já tinha feito esse cálculo aqui antes. Isso aqui vai dar 1551, se não me falha a memória, tá? Quarta-feira. Na quarta, o que foi que ela fez? Ela caminhou, no caso 0, certo? Ela correu 1 hora e meia. Então, nesse caso, 1 hora e meia. Ela correu, então, 764 mais a metade disso, né? Beleza. Depois, ela andou de bicicleta 1 hora. Então, 1 hora é só colocar 356. Ela jogou futebol? Jogou meia hora de futebol. Então, nesse caso, a metade disso, né? Metade de 492. Metade de 492 vai ser 246, né? Soma tudo isso aí, pessoal. Vai ser 1748. O que aconteceu na quinta-feira? Na quinta-feira é o seguinte, ó. Vamos ver se a gente já pode pular aqui, né? Antecipar. Ó, quinta-feira ela não caminhou, ela só correu 2 horas e só, né? Então, nesse caso, correr é 764. 764 vezes 2, né? Já vai ser bem menor, né? Então, a quinta-feira aqui, não tem nem conta, nem precisa fazer a conta, né, galera? Sexta-feira, o que foi que ela fez na sexta-feira? Ela correu meia hora aqui, né? No caso, a metade desse valor, 764. E jogou futebol 2 horas e meia, né? 492 mais a metade disso. Então, nesse caso, também na sexta-feira é um valor muito pequeno, né? Nem precisa levar em consideração, porque vai ser menor do que esses três aí. Então, a ideia toda é só comparar com esses três aqui, ó, de segunda, terça e quarta. No caso, quem é o maior? Quarta-feira. Então, seria o item C, né? Beleza. 140. Olha só. Deixa eu colocar aqui. A cada bimestre, a diretora de uma escola compra uma quantidade de folhas de papel ofício proporcional ao número de alunos matriculados. No bimestre passado, ela comprou 6.000 folhas para serem utilizadas pelos 1.200 alunos matriculados. Nesse bimestre, alguns alunos cancelaram as suas matrículas e a escola tem agora 1.150 alunos. A diretora só pode gastar R$ 220 nessa compra e sabe que o fornecedor da escola vende as folhas de papel em embalagens de 100 unidades a R$ 4 a embalagem.
Assim, será preciso convencer o fornecedor a dar um desconto para a escola, de modo que seja possível comprar a quantidade total de papel ofício necessária para o bimestre. O desconto necessário no preço final da compra, em porcentagem, pertence a um intervalo. Que intervalo é esse? Bom, vamos lá. São quantas folhas que ela comprou? São 6.000, né? Então, eu vou ter 6.000, né? E vou dividir isso pelo total de alunos, que é 1.200, né? Bom, percebam que eu posso cortar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, no final da história, eu vou ter 60 para 12, isso dá 5, né? Ou seja, cada aluno, 5 folhas por aluno, ou seja, cada aluno consome 5 folhas de papel ofício, né? Só que o seguinte, alguns alunos cancelaram as matrículas, né? E a escola tem quantos alunos? 1.150. Então, vamos lá. Vou pegar 1.150 e multiplicar por 5, né? Então, isso aqui eu vou ter 5.750. Aí, olha só. O cara, né, o fornecedor, ele vende as embalagens em 100 unidades, né? Então, se eu pegar 57 embalagens de 100, vai dar 5.700, né? Então, nesse caso, vai ficar faltando. Então, eu tenho que pegar um pouco a mais. Eu vou ter que pegar 58. Então, o cara vai ter que comprar, a escola, né? A diretora vai ter que comprar 58 pacotes, né? Com 100. Então, nesse caso, vai ser 58 vezes, cada pacote custa R$4. Então, isso aqui vai dar 232, né? Ela só pode gastar até 220, né? Então, nesse caso, 232 menos 220, isso vai ser 12, né? 12. Então, é o seguinte, o desconto aqui, galera, nesse caso a gente tem que levar em consideração o seguinte, esses 12 reais aqui, no caso, como tem que ser um intervalo, né? Vai de tanto a tanto. Então aqui ela tem que ser até 5,5%, né? Menor que 5,5%. Então nesse caso vai ser o item A, né? De 5 a 5,5, né? Vou pensar aqui um pouco. Ó. Eu peguei 6.000, dividi por 1.200, né? Dá 5 folhas por aluno. Depois eu peguei o número de alunos que existem agora, que é 1.150, multipliquei por 5, dá 5.750. Cada pacote custa 100. Se eu pegar 57, vai estar faltando. Então eu pego 58. O valor de cada pacote é R$4, vai dar 232. No caso, significa que passa R$12 do limite de compra dela, né? Que é R$220. Então, realmente, né? Ele tem que dar, ele quer o desconto necessário, é o menor desconto possível, né? Então, seria 5%, né? De 5 a 5,5%. Já seria um desconto bem suficiente aí para ela poder comprar. É isso. Questão boazinha, né? Muito simples. Percebam que não tem nada de outro mundo aqui, né? Outro aqui também bem interessante, vamos ver se eu coloco aqui, é o seguinte, é uma questão de você converter, né? Conversão de valores, unidades de medida, né? Diz o seguinte, o calendário maia apresenta duas contagens simultâneas de anos, o chamado ano Tzolk'in, composto por 260 dias e que determinava o calendário religioso, e o ano Ahab, composto por 365 dias e que determinava o calendário agrícola. Um historiador encontrou evidências de que gerações de uma mesma família governaram certa comunidade maia pelo período de 20 ciclos, sendo cada ciclo formado por 52 anos Ahab. De acordo com as informações fornecidas, durante quantos anos Tzolk'in, aquela comunidade maia foi governada por tal família?
Bom, então olha só. É muito número aqui envolvido, né? Mas não fiquem assustados, tá? A ideia é o seguinte, eu vou converter então esses anos de Tzolk'in para os anos Ahab, né? Então o que é que eu tenho que fazer? Vou pegar então o número de ciclos, né? No caso são 20 ciclos, multiplicar isso pelo cada ciclo vale 52 anos Ahab, vezes 365 dias, né? Então são 20 ciclos, cada ciclo tem 52 anos, e aí eu coloco isso em dias, que no caso aí é 365. E vou dividir isso pelo número de dias do calendário do ano Tzolk'in, né, que é 260. Como é que eu ia fazer essa questão lá na hora, sem ter a ajuda da calculadora, né, pessoal? Bom, então é o seguinte, vou fazer a ideia aqui, ó, eu vou fatorar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, tentar verificar se tem alguma coisa igual aqui que eu posso cortar, é o zero, né? Então a primeira coisa aqui é o zero. Já sobrou aqui, ó, 2 e 26, né? Então eu vou dividir aqui por 2, vou dividir isso aqui por 2 e vou dividir isso aqui também por 2, tá? Então o que é que vai sobrar? Vai sobrar 2 por 2 é 1, vai ficar 52 aqui, vezes 365 dividido por 26 por 2 dá 13. Aí olha só, eu posso dividir 52 por 13, dá 4, né? Vai ficar 4 aqui. Então eu vou ter 4 vezes 365, né? Deixa eu ver se eu tinha feito aqui. Não fiz não, mas deixa eu colocar aqui. 4 vezes 365, isso vai dar quanto? 1460. Seria o item C. Belezinha. Deixa eu ver aqui. Continuando. Questão 142. Ó. Essa questão é legal. É bem interessante porque ela é enorme, mas você não fazia conta nenhuma, tá? Diz o seguinte, ó. É por aspecto visual. Sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, né? Retângulo significa que vale 90 graus, tendo o A como a hipotenusa, né? Tá aqui o desenho, beleza? Esses valores A, B e C são respectivamente os diâmetros dos círculos C1, C2 e C3. Então tá aqui, ó, o diâmetro, né? A distância de uma ponta a outra do círculo. São 3 círculos. Observe que essa construção assegura, pelo teorema de Pitágoras, que a área do C1, que essa daqui é essa maior aqui, é igual à área do C2 mais o C3. Beleza, isso aqui a gente já viu, inclusive tem vídeo sobre isso, tá? Eu fiz isso no curso de Matemática 1, o vídeo sobre o teorema de Pitágoras. Continuando, um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou um desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, ele poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma das áreas das pizzas dos dois amigos. Assim, foram pedidas 3 pizzas. O professor as dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas, né, conforme indicado aqui na figura. Beleza, meia pizza aqui do professor de matemática, do amigo 1 aqui e a do amigo 2. A partir da medida do ângulo alfa, né, esse aqui, né, o professor afirmou que a área da sua pizza é maior do que a soma das áreas das outras duas pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior do que a soma das áreas das outras duas, por quê? Era aqui o seguinte, pessoal, vou até colocar aqui, ó, o ângulo de 90 graus é isso, tá? Vamos supor que isso aqui, ó, isso aqui é 90 graus. Então, significa, pelo teorema de Pitágoras, que, como aqui é 90 graus, essa distância aqui, né, esse cateto, isso aqui, no caso, é a hipotenusa, tá? Então, nesse caso, a área da hipotenusa aqui é igual à soma desses dois.
Isso está correto. O que é que vai acontecer? À medida que eu vou aumentando o ângulo, olha só, visual, tá? Eu vou aumentando o ângulo. Então, você concorda que a hipotenusa ela vai aumentar de tamanho. O cateto, os dois catetos ficam iguais. O que muda, no caso, é a hipotenusa, que vai ficar aumentando, aumentando, até chegar no limite, né, que é 180. Então, nesse caso aqui, vou colocar aqui o desenho. Tenho isso, aqui faz 90 graus. Então, se eu aumentar um pouco, vou colocar aqui, ó, então a hipotenusa vai aumentar, beleza? Então, só sobra mesmo o item C. Ou seja, o ângulo ele tem que ser maior que 90, menor que 180, para essa afirmação ser verdadeira, tá? Acabou a questão. Não tinha mais o que fazer aqui, galera. Show de bola, né? Deixa eu ver aqui. 142, 143, olha só. Bonitinho também. Outra questão de conversão, tá? Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, chamado EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão. O que é uma razão, galera? Razão é dividir, tá? Então eu vou dividir o consumo de oxigênio em mililitro, ml por minuto e a massa em quilogramas do atleta correndo a uma velocidade constante. Um maratonista visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto a velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula a economia de corrida dele, né? A unidade de medida dessa grandeza. Olha só como é essa questão bem simples, tá, galera? Como é calculado aqui esse EC? Eu pego o consumo de oxigênio, que é ml por minuto. Então, vou botar aqui, ó, ml por minuto. Vocês concordam que eu não preciso saber quanto é esse oxigênio, tá? A quantidade de oxigênio aí. Não preciso saber. E também não preciso saber a massa, né? Eu só preciso saber dessas unidades. Então, é ml por minuto. Então, vou pegar ml por minuto e vou dividir pela massa, que no caso a massa é em quilo. Belezinha? Então, olha só. Eu tenho uma divisão de fração, tá? Aqui embaixo do quilo não tem ninguém, então eu considero 1, né? Então, aqui eu tenho uma fração e aqui eu tenho outra fração. Pela regra, divisão de fração, eu repito a primeira, vezes o inverso, né? Então, vai ficar 1 sobre o quilo. Então, aqui, ó, ml vezes 1 dá ml. E aqui vai ficar minuto por quilo. Vai ficar minuto vezes quilo. Pronto. Acabou, né? Deixa eu ver aqui, ó. É a letra B, né? ml dividido por minuto vezes quilo. Galera. Não tem muito o que fazer, não. Questão 144. Olha só. É o seguinte. O gerente de uma fábrica pretende comparar a evolução das vendas de dois produtos similares, 1 e 2. Para isso, passou a verificar o número de unidades vendidas de cada um desses produtos em cada mês. Os resultados dessa verificação para os meses de abril a junho são apresentados nessa tabela aqui, tá? O gerente estava decidido a cessar a produção do produto 2 no mês seguinte àquele em que as vendas do produto 1 superassem as do produto 2. Então, ele vai parar de fazer o produto 2, quando as vendas do produto 1 ultrapassar o 2, né? Suponha que a variação na quantidade de unidades vendidas dos produtos 1 e 2 se manteve mês a mês, como no período representado na tabela. Em qual mês o produto 2 parou de ser produzido? Então, vamos lá. A variação na quantidade se manteve.
Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui no produto 1? 80, 90, 100. Então, aqui está aumentando 10, né? 10, 10. Se ele se manteve, então significa que, aqui no caso é abril, vou colocar aqui, tá? Abril, maio, junho. Então, em julho foi 110, né? Agosto foi 120. Só com esses dois aí. Colocar aqui no produto 2, o que é que está acontecendo aqui no 2? 190, 170, 150. Aqui eu estou perdendo 20, né? Menos 20, menos 20. Então aqui vai ser menos 20, né? Então nesse caso vai dar 130. Opa. 130 e 110, beleza? Olha só, aqui foi uma pegadinha, tá? Porque fazendo até o mês de agosto, você subtende então que eu vou parar em agosto, né? Mas na verdade não, vai ser em setembro. O mês correto para que ele pare de produzir o produto 1 é no mês de... Aliás, que ele pare de produzir o produto 2 é no mês de setembro, tá? Alternativa D. Ele diz aqui, ó, o gerente estava decidido a acabar com a produção do 2 no mês seguinte àquele em que as vendas do 1 superassem a do produto 2. Então aqui você tem essa frase, né? No mês seguinte àquele em que as vendas do 1 superassem o 2. Então aqui tem a pegadinha. Essa aqui no caso, galera, é para pegar aquele candidato apressado, que não para pensar um pouco mais aqui. Essa aqui é uma questão bem bonitinha, legal. Aí é o seguinte, eu coloquei aqui essa outra, tá? Que envolvia geometria espacial. É outro tema que é muito abordado no Enem. Eles gostam muito de fazer essas questões de geometria espacial. Basicamente a ideia de volume, né? E principalmente pegando a figura do cilindro, né? Eles gostam muito desse conceito. Diz o seguinte aqui, a foto mostra, né, que é essa foto aqui, né? Ela mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. Uma cisterna como essa, ela tem um formato de cilindro, tá? Com 3 metros quadrados de área da base. Ela foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna durante o abastecimento em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro. Beleza. Esse quadro aqui, galera, não vai influenciar em nada, tá? Aliás, vai apenas no caso aqui da hora para descobrir o seguinte. Não vai nem preciso. Vai ser nem ser preciso aqui. O que é que está acontecendo aqui, ó? 6 horas, o nível da água foi de 0,5 metros. Em 8 horas, foi 1,1. Pronto. Vou me basear nesses dois aqui. O que aconteceu com a hora? A hora aumentou 2, né? Em 2 horas. Então, com 2 horas, eu aumentei de 0,5 para 1,1. Né? 5, 6, 7, 8. No caso, aumentei 0,6, né? Pronto. Esse quadro aí, no caso, vai servir para isso, né? Para saber, no caso, quanto foi que aumentou a altura. Então, 2 horas que aumentou aqui, significa que aumentou 0,6. Se em 2 horas aumentou 0,6, em 1 hora vai ser a metade, né? Então, vai ser 0,3. No caso, isso aqui vai ser a minha altura. O pessoal compreendeu a lógica? Em 2 horas aumentou 0,6. Então, eu pego 1 hora, tá?
Por que 1 hora? Porque ele quer saber justamente isso. Ó. Qual foi a vazão em metro cúbico por hora do curso d'água que abasteceu a cisterna? Então, para quem se esqueceu, o cilindro, né, o volume, é a área da base vezes a altura. A área da base, né, ele já deu, é 3. Então, fica 3 vezes a altura, que aqui é 0,3. Então, isso aqui é 0,9. Que prova foi essa, hein, galera? Que prova foi essa? 146, 147. Tem mais outra aqui, ó. Depois eu volto para ela. 147. Num certo momento de um jogo digital, a tela apresenta a imagem representada na figura, né? O ponto Q representa a posição de um jogador que está com a bola. Os pontos Q2, Q3, Q4, Q5 e Q6 também indicam posições de jogadores da mesma equipe. E os pontos A e B indicam os 2 pés da trave mais próxima deles. No momento da partida retratado, o jogador Q1 ele tem a posse da bola, né? Q1 ele está aqui, ó. Tá aqui o Q1. O ângulo dele é esse. Que vai ser passada para um dos outros jogadores das posições, né? QN, onde N vai de 2 até 6, né? Cujo ângulo AQN tenha a mesma medida do ângulo AQ1B. Então ele quer que tenha o ângulo do Q1 aqui, que é esse ângulo aqui, né? Ele quer que se mantenha. Então ele vai ter que passar para quem a bola? Bom, então aqui é o seguinte, você utilizava um conceito na geometria plana, que nesse caso aqui, para que o ângulo se mantenha, então significa que eu tenho que olhar o arco aonde o Q1, a partir do Q1 aqui, ó, a partir desse Q1, aonde ele vai estar também, junto a ele, ó. Então vai ser o Q3, tá? Vai ser o Q3. Vai ser o Q3. Essa era a dica. Ele é o único cara que está na mesma linha do Q1, beleza? Então, nesse caso aqui, se eu jogar a bola para o Q3, o ângulo ainda vai ser o mesmo. Eu estou partindo desse princípio aqui. Se eu tenho um arco aqui, AB, dado um ângulo qualquer, né? Ele vai se manter ainda igual. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse daqui. Então, aí, no caso, só pode ser o Q3 mesmo. Seria o item B. Deixa eu só voltar para essa outra aqui, a 145, né? Ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu pulei alguma questão, acho que não, né? Tá tudo certo até aqui. Eu só pulei essa mesmo. Olha só, uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em certo dia foi gerado um relatório por meio de um gráfico de barras, né? Tá aqui o gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia, né? Então aqui essa tabela ele fala da número de motoristas aqui na linha do X, né? E aqui na linha do Y ele fala o número de viagens que cada motorista fez. Comparando os valores da média, da mediana e da moda, né, obtém-se o quê? Então, olha só, é o seguinte, né? No caso aqui, pessoal, o que eu tenho que fazer nesse caso? A ideia, basicamente, seria o quê? Deixa eu só ver aqui. No caso, é o seguinte. Eu tenho média, mediana, moda.
A moda é o mais fácil de fazer, porque o que significa a moda, né? A moda, no caso, é o número que mais aparece. No caso aqui, a moda vai ser quem? Qual o número que mais aparece aqui? É o 3, né? 3. Por que o 3? Porque ele aparece quantas vezes? Ele aparece 55 vezes, certo? Tem 55 motoristas que fizeram 3 viagens. Tranquilo? Pronto, então a moda já tá mais do que feita. Então a moda seria, então nesse caso, o menor de todos, né? Então olha só isso aí já mata. A letra A não é, a letra B não é, a letra C não é. Pronto, então sobram duas opções. Vamos ver aqui a média. Como é que eu faço essa média, galera? Essa média aqui é a média ponderada, né? Porque nesse caso eu tenho um peso e um valor. Então como é que eu faria aqui? Eu tenho, no caso, ó, eu tenho um cara, eu tenho 10 pessoas, perdão, eu tenho 10 pessoas que fizeram uma viagem. Então vai dar 1 vezes 10 é 10. Mas eu tenho duas pessoas também, aliás, perdão, estou confundindo aqui, é 10 pessoas em uma viagem, dá 10. Depois, 10 pessoas aqui, ó, 10 motoristas fizeram duas também, né? Então vai dar 20. Depois a gente tem 55, que foram 3. 55 vezes 3. 50, 165, né? 165. Depois, 25, ó, que fizeram 4, né? Tá na mesma linha aqui, né? Então é 25 vezes 4, dá 100. Depois, a gente teve 50 aqui, ó. Foram 6. 50 vezes 6 dá 300. E por fim, a gente teve 7 caras, 7 viagens. 10 pessoas fizeram 7 viagens. Então vai dar 70. Tudo isso daqui dividido, né? Por quanto? Por 10, 20, 160, né? Beleza? Tá aqui, ó, 160 motoristas. Então, somando aqui, eu vou ter... Eu já tinha feito isso aqui, vai ficar meia... Só organizar aqui. Vai ficar 665 dividido para 160. Isso aqui vai dar aproximadamente 4,1. Pronto, então a moda deu 3, a média deu 4,1. Não dá para matar, né? Tem que fazer a mediana. O que é a mediana, né, galera? Isso aqui eu já falei sobre isso no vídeo de estatística, tá? Parte 3, tá lá no curso de matemática 3, né? A mediana é o seguinte, é o valor que fica no centro. Então, nesse caso, para não fazer, né, que ia dar muito trabalho, a gente pode se basear nas linhas aqui, né? A gente tem a linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 7. Então, onde é que vai ficar localizada a mediana, né? Bom, como um valor par é 160, né? Então, 160 sobre 2 vai me dar 80, né? Então, a gente tem 80 valores, né? Então, a mediana seria o primeiro valor depois de 80, né? Então, seria o 81º, né? O cara 81. Então, onde é que estaria o cara 81 aqui, né? No caso, vamos lá, aqui já é 10, aqui já vai dar 20, né? 30, então aqui é 10, 20, 55, então 20, né? Aqui já é 20, com 55 aqui, 75, então nesse caso o cara 81, ele vai estar por aqui, né? Ele vai estar aqui no meio da linha 4, então a mediana seria 4, tá, galera?
A mediana seria 4. Então, colocando isso em ordem, a moda é a primeira, né, que é a menor de todas, 3, né, no caso é menor do que 4, e 4 é menor do que 4,1. Então, moda menor que mediana, menor que média. Então, seria o item E. Perfeito. Deixa eu ver aqui se eu não pulei mais alguma. Não, vamos lá. O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Esse triângulo é denominado triângulo mágico. Nos círculos escrevem os números de 1 a 6, sem repetição, com um número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que as somas dos números em cada lado do triângulo sejam iguais. Tá, beleza. Considere que os números colocados nos vértices do triângulo estejam em progressão aritmética. Olha só, vai estar em PA. E qual é a razão da PA que ele falou? PA 2. Nas condições propostas, quais as possíveis soluções para as somas, né? Tá, então vamos pensar aqui um pouquinho. Bom, ele já deu a dica aqui porque ele tem que ser uma PA, né? O que é uma PA? É uma sequência onde você vai estar somando. No caso, ele falou a PA razão 2, né? Então eu vou estar somando de 2 em 2. Então, uma possibilidade, né, já está quase feita aqui, seria o quê? Seria aqui, eu colocar 1 aqui, 1 mais 2, 3, e 3 mais 2, 5. Beleza? Então, como é que eu ia preencher esse quadro, né? Para que desse soma igual nos três lados. A dica é o seguinte, galera. O menor valor, eu já usei 1, né? Então, eu já usei 1, já usei o 3, já usei o 5. Então, o menor valor é o 2. O menor valor ele fica onde já tem mais números, tá? O menor valor fica aonde tem mais números. Então, onde é que tem mais números aqui, ó? É o 3 e o 5. Então, aqui é 2. Então, 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Então, aqui é 10. Esse lado é 10. Então, todo mundo tem que dar 10. Então, esse aqui é 1, aqui é 3. Para 10 falta 6, né? 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. Aqui é 1 e 5, 6. Para 10 falta 4. Pronto. Fechei o triângulo mágico. Só tem essa possibilidade? Não, eu acredito que não, né? Tem outra. Eu tenho essa daqui, ó. Deixa eu só colocar um pouco maior. Deixa eu colocar esse negócio maior. 1, 2, 3, né? Coloquei aqui fora de escala, né? Mas só para dar ideia. Então, outra possibilidade, né? Respeitando aqui a condição que ele colocou, é o seguinte, né? Vou começar com 2. Então, 2 mais 2 aqui vai dar 4. Coloco 4 aqui. 4 mais 2 aqui vai dar 6. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter... Eu começo com o menor, né? O menor vai ficar aonde tem mais números. Então, eu já utilizei o 2. Quem é menor que 2 é 1. Então, vai ficar aqui, ó. Então, vai dar soma 11. 11. Então, todos os lados tem que dar 11. 2 e 4 aqui é 6. Então, aqui tem que ser 5, né? Para dar 11. E 2 e 6 é 8. 9, 10, 11. Então, aqui é 3. Pronto. Só tem essas possibilidades, pessoal. Certo? Que dão soma 11. Um dá soma 11 e o outro dá soma 10. Vamos ver aqui qual é que se enquadra. Há somente duas soluções possíveis. Olha só aqui na letra E. Há somente duas soluções possíveis. Uma em que as somas de cada lado do triângulo são iguais a 10. E a outra em que as somas são iguais a 11. É isso mesmo. Letra E. Acabou. 149. No alojamento de uma universidade, há alguns quartos com um padrão superior ao dos demais. Um desses quartos ficou disponível e muitos estudantes se candidataram para morar no local. Para escolher quem ficará com o quarto, um sorteio vai ser realizado. Para esse sorteio,
cartões individuais com os nomes de todos os estudantes inscritos serão depositados em uma urna, sendo que para cada estudante do primeiro ano vai ser depositado um único cartão com o seu nome. Para cada estudante do segundo ano vão ser 2 cartões e cada estudante do terceiro ano vão ser 3 cartões com seu nome. Foram inscritos 200 estudantes do primeiro ano, 150 do segundo ano e 100 do terceiro ano. Todos os cartões têm a mesma chance de serem sorteados. Pergunta: qual a chance do vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano? Probabilidade, pessoal. A gente já viu isso, algumas questões sobre isso, né? É o seguinte: a probabilidade, pessoal, de alguma coisa acontecer, como é que eu faço o cálculo? É aquilo que você quer que aconteça dividido pelo total de opções. Bom, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que um aluno do terceiro ano seja o sorteado, né? Seja o vencedor do terceiro ano. E no meio de quantos no total? Então, eu vou calcular aqui fora o total. O total é o seguinte: tem quantos alunos do primeiro ano? Tem, no caso aqui, tem 200, né? Tem quantos alunos do segundo ano? Tem 150. Só que o seguinte, pela regrinha aqui, cada estudante do segundo ano vai ter 2 cartões. Então, nesse caso, vou multiplicar por 2. Então, vai dar 300. E o terceiro ano são 100 alunos. Só que o pessoal do terceiro ano vai receber 3 cartões com o nome. Então, nesse caso, vai ser 300. 300 com 300, 600. Com 200 aqui vai dar 800. Esse é o total. Eu quero que um aluno do terceiro ano ganhe. Então, ele tem 300 possibilidades, né? Porque é 100 multiplicado pelas opções de cartões, que são 3. Então, vai ser 300 dividido por 800. Olha só, corta, corta, então eu vou ter 3 sobre 8. Alternativa é. Boa. 150. A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico. Olha aí de novo, galera, o cilindro. Eu falei, né? Eles gostam muito de cilindro. Olha só, o raio é 5 metros. Deixa eu só colocar aqui. Eu tenho um cilindro. Belezinha. Tá aqui o cilindro, tá, galera? Isso é o cilindro para quem não conhece. 5 metros de raio. Então, só isso aqui, né? Opa. Aqui é 5. Sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome em média 200 litros de água por dia. No mês de junho de um ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metro. Colocou aqui, ó. Então estava 1,5 metro aqui. Decidiram então fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como uma aproximação para o pi. Qual é a quantidade mínima de água em litro que cada morador em média vai economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias? Então vamos lá. Vou fazer aqui o volume, né? O pessoal já sabe como é. É a área da base vezes a altura, né? A base, pessoal, é um círculo, tá? Isso aqui é um círculo. A base é um círculo. Então, nesse caso, vai ser π, que é 3, vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes, né, a altura. Aí é o seguinte, aqui o resultado, pessoal, vai dar em metro cúbico, né? Só que a questão, ele pede a resposta em litro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou logo converter. Então, isso aqui para converter, eu multiplico isso por 1000, tá? Metro para litro, metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. Aí é o seguinte, vai ficar 3 vezes 25 vezes 1,5
é a mesma coisa que 15 sobre 10, né? Vezes 1000. Aí, olha só. Eu vou ter que ver é igual a quanto? Eu vou ter que fazer o seguinte. Cortar o zero aqui, ó. Então, eu vou ter 3 vezes 25 vezes 10. Perdão. Vezes 15, né? Vezes 15 vezes o 100. Aí é o seguinte, são quantos litros, né, que cada morador consome? São 200 dias, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que pegar esse volume aqui e dividir por 200. Percebeu uma coisa, galera? Eu estou enrolando aqui na hora de multiplicar, tá? Eu não multipliquei todo mundo ainda, por quê? Porque é uma dica também na prova, né? Só no final é que você vai multiplicar, tá? Porque tem muito número aqui, você vai perder algum tempo se você for querer multiplicar tudo de uma vez. Como a gente não tem uma calculadora para ajudar, então é interessante que você faça esse raciocínio, né? Então primeiro eu faço a armação e aí eu vou tentar, né, simplificar o cálculo. E com isso vai ficar bem mais simples aqui, ó, porque ó, eu já posso cortar o zero com zero, né? E outra coisa, eu esqueci de colocar aqui o volume, né? Eu vou pegar esse volume e vou dividir pelo que gasta, pelo que cada morador gasta, que é 200 litros, e multiplicar isso, né, pelo 75. Esqueci de colocar, tá, pessoal? Que olha só, é o volume dividido pelo que cada morador gasta, né, que é 200, e são quantos moradores? 75. Pronto, então agora eu vou fazer os cortes. Cortei os zeros, né? Aqui, ó, 3 vezes 25 dá 75. Então, com esse 75 aqui, ó, tchau. Então, fim da história, eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter 15, né? Eu vou ter 15 vezes 10. Vai dar 150. 150 litros. Só que eles gastam 200, né? Eles gastam 200. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir. 200 menos 150. Eu vou ter 50 litros. Deixa eu ver se eu fiz o cálculo aqui. Certo. 15. Eu cortei apenas um zero, né? Então ficou isso mesmo. Ah, eu acabei de ver. Eu fiz errado. Fiz errado aqui. Não é 200, pessoal. Não é 200. No caso aqui, eu vou pegar, porque ele quer o seguinte, ele vai fazer o racionamento vai ser durante os 10 dias seguintes, né? Então, nesse caso, vai ter que ser por 10 aqui, né? E multiplicado isso pelo morador. Cada morador são 75. Agora vai dar certo, né, pessoal? Acho que é o tardar da hora aqui. Então, nesse caso, aqui vai ser 100. Opa! Aqui vai ser 100, ó. Estou me baseando aqui no cálculo que eu fiz anteriormente, tá? E realmente é isso. Vou cortar um zero daqui, com esse zero daqui. 3 com 25 dá 75. Eu corto com 75 daqui. Vai sobrar apenas 15 e 10. 150 mesmo, né? 150 mesmo. Só retomando aqui, ó. Eu faço o volume, né? Eu faço o volume. Depois eu faço a conversão logo para litro. No caso, eu multiplico por 1000. 1,5 aqui em sobre 10. Eu já cancelo o zero daqui, fica 100. Beleza? E aí o seguinte, eu vou pegar esse valor de volume e vou dividir pelo número de moradores, né? E o total de dias
que no caso são 10 dias. Perfeito. Perfeito. Eu não pego o total, né, 200, só pego só 10 dias. No caso seria aqui o item A. É o horário, galera. Cansando já. Continuando. Em janeiro do ano passado, a direção de uma fábrica abriu uma creche para os filhos dos seus funcionários, com 10 salas, cada uma com capacidade para atender 10 crianças a cada ano. As vagas são sorteadas entre os filhos dos funcionários inscritos, enquanto os não contemplados pelo sorteio formam uma lista de espera. No ano passado, a lista de espera teve 400 nomes e nesse ano esse número cresceu 10%. A direção da fábrica realizou uma pesquisa e constatou que a lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera desse ano. A lista de espera para o próximo ano terá a mesma quantidade de nomes da lista de espera desse ano. Decidiu então construir ao longo desse ano novas salas para a creche, também com capacidade de atendimento para 10 crianças cada, de modo que o número de nomes na lista de espera no próximo ano seja 25% menor. O número mínimo de salas que vão ser construídas. Bom, eu tinha feito esse cálculo aqui bem rápido, né? Quando eu vi a prova logo. Então são 3 situações, né? Ano passado, este ano e o próximo ano. Então vou colocar aqui, ó, ano passado. Ano passado. A gente tem então aluno e espera. No ano passado a gente tinha então, são 10 salas, cada sala com 10 crianças, então isso vai dar 100. E a espera era de 400. Beleza. Este ano. Aluno espera. A gente tem então agora 100, né? Mesma coisa. Só que aí a espera cresceu 10%. Então nesse caso era 400, né? Mais 10% vai dar 440, certo? Agora a gente faz aqui uma continha aqui para o próximo ano. Próximo ano vai ser aluno espera. Então a gente tem 100 e a espera vai ser o seguinte, ele quer que seja 25% menor que o desse ano, né? Então o desse ano foi 440, né? Então eu vou ter que fazer 25% de 440. 25%, galera, é 25 sobre 100. Dia vezes 440. Essa aqui a gente já fez bastante, tá? Na playlist de matemática básica. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu já posso multiplicar e dividir por 10. Isso aqui vai dar 110, tá? Então nesse caso, a gente tem 100 alunos, né? Então deu 110. Então nesse caso, o número mínimo de salas que vão ser construídas, a gente faz a diferença. 110 para 100 é 11. Item B. Certo? 11 salas, né? Esse é o número mínimo de salas. Eu tinha colocado aqui mais duas aqui, acho que está na próxima aqui, pronto. As 3, né? Só ver aqui. Outra questão de estatística, né? Olha só, um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou uma amostra de 10 estudantes. Aqui 10.
anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilo e a altura em metro. Então está aqui, né? Então olha só, tem um estudante com, vamos colocar aqui, ó, 60 quilos, né? E de massa, né? E a altura de 1,65 m, né? Tem 2 nesse caso. É essa a ideia do gráfico, tá? E aí ele vai anotando os valores. Então, por exemplo, ó, tem um aluno com 1,7 de altura e 120 quilos, né? Então essa é a lógica. Então o gráfico é bem simples de a gente ler. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos referentes à massa corporal e à altura, obtendo 80 kg e 1,65 m de altura. Qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Tá aqui os itens, né? Bom, aqui é o seguinte. Era muito fácil de você ver, porque a gente tem... Era só você observar. Ele quer o quê? Qual o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média, né? Abaixo da média e a altura acima da média. Então a gente tem o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente tem mais ou menos, ó, a média aqui como sendo da massa, como sendo 80, né? 5 de um lado e 5 do outro. Aí agora, 1,65 m, né? Então, vou colocar aqui até outra linha aqui de outra cor. A gente tem isso, ó. Então, aqui a gente tem o que? Acima de 1,65 m, né? São 2. Tem esses dois aqui, né? Tem esse cara aqui também, que está acima, né? Só que nesse caso, esses dois, só que nesse caso eles estão acima da média de massa corporal. Eu quero apenas os que estão abaixo dos 80, né? Então são 2 no meio de 10. Isso vai dar 0,2, 20%. Seria o item B. Beleza. Olha só outra. Um agricultor é informado sobre um método de proteção para sua lavoura que consiste em inserir larvas específicas de rápida reprodução. A reprodução dessas larvas faz com que sua população multiplique-se por 10 a cada 3 dias. E para evitar eventuais desequilíbrios, é possível cessar essa reprodução aplicando-se um produto X. O agricultor decide iniciar esse método com 100 larvas e dispõe de 5 litros do produto X, cuja aplicação recomendada é de exatamente 1 litro para cada população de 200.000 larvas. A quantidade total do produto X de que ele dispõe deverá ser aplicada de uma única vez. Quantos dias após iniciar esse método, o agricultor deverá aplicar o produto X? Então aqui era mais uma questão de aritmética, onde você bastaria apenas multiplicar e depois usar essa regrinha aqui, né? Que a cada 3 dias eu multiplico por 10, para saber quantos dias, né, ia chegar para levar. Então olha só, a gente tem 5 litros, né? Então vou pegar 5 aqui e a população de 200.000 larvas, né? 200.000... É isso? Tá certo, né? 200.000 larvas. Então, olha só. 5 vezes 200.000, isso aqui vai dar 1 milhão. Pronto, então o que é que eu tenho que fazer? Quantos dias, né, vai levar, né, para eu chegar em 1 milhão? Então, a gente ele começa com 100 larvas, né? 100. Né? Passou 3 dias, vai ser 1.000, não é isso? Multiplico por 10. Passou 3 dias de novo, no caso vai ser 6, né? Vai ser 1, 2, 3, 4, 10.000. Mais 3 dias, no caso 9 dias,
vai ser 1, 2, 3, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 100 mil. Mais 3 dias, que dá 12, né? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente 1 milhão, né? Então foram quantos dias? 12 dias. Letra D. E essa última aqui que eu quis fazer, ele mostra o seguinte, também bem simples, tá? O esquema mostra como a intensidade luminosa decresce com o aumento da profundidade de um rio, sendo L0 a intensidade na sua superfície, né? Então está aqui a tabela, né? Você veja aqui o seguinte, ó, a lógica era bem simples. Você tem que ver, ó, que é 1, que é 2, que é 4, que é 8. Então o que é que está acontecendo? Eu estou multiplicando por 2, tá? Então considere a intensidade luminosa, que a intensidade luminosa diminui a cada metro acrescido na profundidade, segundo o mesmo padrão do esquema. A intensidade luminosa correspondente à profundidade de 6 metros. Então aqui já está em 3. Para chegar em 6, o que eu vou ter que fazer? Vai ser o seguinte, vamos explicar por quanto. Olha só, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Continuando a história. Então, bastaria fazer o seguinte. Aqui já é 8. 8 vezes 2, 16, né? Então, aqui vai ser 16, 32, 64, né? Então, seria o item qual aqui? Seria o item D. 64 por 729, né? Essa seria a intensidade correspondente à profundidade de 6 metros. Pronto, galera, era essa a ideia. Eu espero aqui que vocês tenham acertado todas essas questões que eu resolvi aqui. Eu espero também que eu esteja certo, tá? Essa questão aqui, atrapalhei só nessa questão aqui, né, do cilindro, mas foi só por causa do... Eu confundi aqui os 200 com 10, né? Na verdade é para ser 10. Eu espero aí que tenha ajudado vocês. Eu espero também que a galera que está treinando, né, tenham feito aí uma boa prova também. E o pessoal que está fazendo a prova aí para valer também tenha conseguido um bom êxito. E o seguinte, pessoal, a gente vai, a partir da semana que vem, a gente já vai retomar, tá, os estudos para o Enem 2024, tá? É o seguinte, a gente não pode parar. Então a gente vai retomar os estudos para o Enem 2024 e eu espero contar com a presença de vocês também. E a gente fica se ajudando aqui, me auxiliem, né, enquanto eu vou auxiliando vocês. Dúvidas já sabem, entre em contato. Obrigado e até a próxima.